Trump foi à China ouvir falar de um antigo general grego e o pacote laboral do governo vai agora tentar a sorte no Parlamento. Sejam bem-vindos ao Eixo do Mal, com Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes, Daniel Oliveira e Pedro Marques Lopes. Nas boas séries de investigação, basta um detalhe para mudar tudo. É como a Vodafone, que tem 24 meses de Netflix incluída nos pacotes Fibra para passar de caso em caso, sem perder o fio à meada. Adere à Vodafone e tem 24 meses de Netflix incluída. Together we can. Vodafone. Ora, Xi Jinping podia ter puxado os galões e podia ter citado o soft power de Confúcio ou então o mais aguerrido Sun Tzu, mas não. Escolheu evocar o general e historiador grego Tucídides, que a propósito da Guerra do Peloponeso afirmou que a guerra foi inevitável porque a potência estabelecida, Esparta, se sentiu ameaçada pela potência emergente, Atenas. Eu não sei se Trump percebeu quando ouviu este recado. Não, mas... Trump Ele e aqueles todos que ali estavam. Trump e os Trump e os clássicos. É um homem, um grande conseguidor. Exatamente. O que ficou claro é que Taiwan é inegociável para a China, Daniel. Sim, mas Taiwan pairará sempre sobre as relações americanas. Ou não? E eu acho que pairará e continuará a pairar durante bastante tempo. Eu acho mais interessante... todos lembrarmos, não é, que era suposto isto acontecer com o Trump a chegar, com a vitória do Irão, no bolso, ali em grande, e chegou pequenino, muito pequenino, aliás, sempre a dar... Com a China subjugada às tarifas? Imensos elogios, lá vou, é por isso mesmo. Imensos elogios ao Xi, maravilhoso, que não correspondeu nenhum, aliás. Também não é muito habitual, eles serem muito expansivos. Não são efusivos. E a razão tem muito a ver, primeiro, menos com o Irão, não com Taiwan, mas com as tarifas. Depois da Guerra das Tarifas, em 2025, o PIB da China aumentou 5%, o dos Estados Unidos 2,1%, o dos Estados Unidos aumentou menos, o da China aumentou exatamente o mesmo, que, aliás, a China teve um excedente comercial recorde. E porquê? Porque diversificou mercados e o que está a acontecer lentamente... Mas e exportava indiretamente para os Estados Unidos. Em vez de ser diretamente para os Estados Unidos, mandava para outros países. Portanto, faz parte da própria diversificação de mercados. Não. Porque a China é uma potência emergente e os Estados Unidos são uma potência em decadência. Na tecnologia, a China está a dar passos seguros na inteligência artificial, ainda longe dos Estados Unidos, mas, por exemplo, 41% dos chips para a inteligência artificial são produção nacional, portanto está a autonomizar-se. E conseguiu agora semicondutores da NVIDIA. Não é certo? Domina na robótica industrial. Não, isso ainda não está confirmado. Domina na Já foi robótica dado como industrial. notícia, Podem continuar. Só estava a dizer que foi... Não gostas do programa deles? Já agora, só para esclarecer, eu estou a dizer isto porque foi dado como notícia, mas estão-me a dizer que não é confirmado? Bem, mas dominam na robótica industrial, no fornecimento de baterias, têm 60% das exportações de terras raras, 87% do processamento São os maus, deste processamento. Na energia, só em 2024, a instalação de capacidade de sol, de capacidade solar e eólica, foi igual o investimento que fizeram ao resto do mundo inteiro. A energia fóssil, a energia limpa já corresponde a mais do que a energia fóssil na China. Fizeram um investimento de 4,5% do PIB, os Estados Unidos é de 1,2%. Donald Trump continua no baby drill, que é normal, porque o domínio global do petrodólar obriga a que esta forma de energia se mantenha proeminente. E é verdade, a China tem problemas, sobretudo tem dois, eu não estou a falar de problemas políticos, estou a falar de problemas económicos e de futuro. Também não tem problemas políticos. Eu estou a dizer, eu não estou a falar Nós dessa é que parte. temos problemas políticos. Eu não. Resolvem-se de outra forma. A China tem um problema, uma crise demográfica e uma crise imobiliária, mas é evidente que a China é uma potência em rapidíssima ascensão. A China, que o Donald Trump visitou há 7 anos, é outra em relação a esta. E
que os Estados Unidos são uma potência em queda, de que, aliás, Donald Trump é o símbolo da própria decadência. Donald Trump é consequência da decadência política e cultural dos Estados Unidos. E, para terminar, o que a Europa deve olhar para esta cimeira e perceber que ela tem também que diversificar as suas relações económicas. Não se trata neste momento de se escolher modelos políticos, aliás, porque alguém teria que explicar neste momento qual é o modelo político dos Estados Unidos exatamente. Trata-se de não pôr os ovos todos num cesto que é roto, que está roto e que é absolutamente imprevisível. E isso não vai voltar atrás. Isso não vai deixar, não vai ser, não vamos regressar à estaca zero onde estávamos depois de Donald Trump ser Eu acho que das poucas coisas que a Europa percebeu foi isso. Não, A Europa não tem percebido. Eu não sei se a Europa está em condições de perceber alguma coisa neste momento. O que eu estou a dizer é, eu acho que a Europa deve repensar as suas relações com a China. Aliás, a Espanha já o começou a fazer, outros países já o começaram a fazer. A Europa, num todo, tem que repensar as suas condições da China, porque a China é, de facto, a potência em ascensão. Clara? Já agora deixa-me dizer que confirmaram-me agora que sim, a Nvidia vendeu semicondutores. Há uns chips ultra modernos e esses ainda não vão para a China. Podem vir a ser negociados, mas ainda não está nada confirmado. Mas há outros chips que podem ser vendidos à China. Não vale, é uma falsa questão. Porque em breve a China vai ter os seus supercondutores. Vai. Tudo isto é ridículo. Está a ser bastante rápido, aliás. O mundo tem andado distraído com a China, andou distraído com a guerra ao terror, depois andou distraído com o subprime, andou distraído com o Covid e ninguém prestou. A Europa tratou sempre a China com uma sobranceria imensa e os Estados Unidos também. Aquilo que está a acontecer agora em Pequim é que a China veio dizer: não vamos continuar a ser tratados da maneira que nos têm tratado e, portanto, acabou esse tempo virtuoso em que toda a gente dava lições à China. Sobre Taiwan, Taiwan inevitavelmente vai ser da China, mais cedo ou mais tarde. Não é negociável. Não é negociável. A China não quer invadir Taiwan, não é como a Rússia com a Ucrânia, quer negociar a entrada, como negociou com Portugal e com os ingleses, Hong Kong e Macau. E, portanto, é isso que vai suceder. Devo dizer que os movimentos nacionalistas mais extremistas em Taiwan começaram... Esta questão de Taiwan não era uma questão geopolítica internacional nos anos 90, por exemplo. Era falado, mas não era o suficiente para dizer não, a América entra aqui numa guerra no Pacífico se Taiwan. Nunca aconteceu. Isso começou a acontecer quando nos Estados Unidos, evidentemente, se começaram a atiçar os sentimentos nacionalistas e, sobretudo, a vender armas a Taiwan. E é isso que tem sucedido. Houve um excelente trabalho no New Yorker, há já algum tempo, que explicava, aliás, do Dexter Filkins, que é um dos grandes jornalistas de investigação e de guerra, grande repórter de guerra, a explicar isso mesmo, a explicar o que é o nacionalismo de Taiwan e que há muita gente em Taiwan que não quer seguramente uma guerra, quer uma inserção, uma integração lenta. Portanto, isso é o que vai acontecer e a Europa deve deixar de continuar a mandar palpites sobre Taiwan como tem mandado. Não é uma guerra que nos interessa, não é o nosso território geopolítico, não temos nada a ver com esse assunto. A NATO não deve interferir nessa questão, de uma vez por todas. Parece que é não Atlântico, deve interferir, mas estava a interferir, como sabes. E é uma questão em que, curiosamente, os democratas são muito mais hóquis, muito mais falcão do que os republicanos. Os democratas, na verdade, foram aqueles que atiçaram muito mais os sentimentos nacionalistas em Taiwan. Por razões que agora demoraria muito tempo a explicar. O que é que eu quero dizer com isto? Isso está arrumado. Relativamente à inteligência artificial, esta cimeira seria muito importante para as duas superpotências, e é disso que estamos a falar, começarem a pensar juntas como regular o monstro. Que os próprios inventores do monstro têm medo. Infelizmente, e é isto que vai ter que acabar por acontecer, e há gente nos Estados Unidos que sabe isso, infelizmente, as duas potências da inteligência artificial são estas. Os LLM na América estão a manter a economia americana à tona, estão a mobilizar milhares de milhões, chamados bilhões, trilhões de dólares, investimentos brutais
energia brutal, consumo de energia brutal, reativação de centrais nucleares, novas centrais nucleares para alimentar a ciberinteligência. A China está a fazer exatamente a mesma coisa, mas com custos muito menores. Os LLMs chineses, o DeepSeek começou por ser o primeiro, estão a revelar-se menos consumidores e a China tem também as suas fontes de energia. DeepSeek custou para aí um 20º. E não custam aquilo que custa o modelo americano, que aliás são aquilo que chamam rent-seeking models, ou seja, são modelos que depois nós vamos ter que comprar. Claro. E é dessa renda, evidentemente, todos estes investimentos se destinam-se, que é o OpenAI, o Elon Musk, a Microsoft, etc., depois possam recolher com os seus LM e, portanto, estão em competição com a China. É óbvio, quando se está em competição no mesmo território para ganhar dinheiro, e os americanos nisso são imbatíveis, é óbvio que não vamos ter grande acordo sobre como regular o monstro. É importante isto, a Europa está mais do que atrasada com todos estes fenómenos, está de fora, está atrasada, está fora. de todo este jogo geopolítico. A Europa já não é uma potência, não é, nem Nós vamos ser todos política, porteiros de nem museus, política. Não, mas é isso que nós somos, só que devemos fazer até isso, já estamos a fazer mal. Mas que somos ainda ao Estamos a fazer mercado mal. do- As nossas linhas aéreas, os é nossos mercado. céus estão congestionados, os nossos aeroportos são pequenos e perigosos, as linhas aéreas não prestam comparadas com as low cost asiáticas, que são muito melhores. Até isso estamos a fazer mal. Sim, a Europa é um magnífico fabricante de objetos para de luxo terminar, sim. e é um magnífico museu e deve fazer os possíveis por ser o garante de que esse museu não é bombardeado nem destruído em guerras próximas. Relativamente à última questão, o Irão. Evidentemente, o mais importante é que a China disse: não queremos portagens no Estreito de Hormuz e não queremos o Estreito fechado, que não lhes interessa nada, embora a China, tal como o Japão, tenha muitas reservas neste momento de petróleo, porque esteve, evidentemente, a alimentar essas reservas assim que em fevereiro a guerra começou. A inteligência geopolítica da China é muito superior à da América, como todos sabemos, mas relativamente ao Irão, aquilo que Trump está a fazer é, há um acordo, não há um acordo, ele está a alimentar os mercados, o entusiasmo dos mercados para a economia se ir mantendo. Isto não é sustentável durante muito mais tempo, porque já está a chegar ao bolso da multidão maga. Vamos ver se a China, por seu lado, consegue o Irão está cada vez mais irascível, desculpem a expressão, mas está cada vez mais irascível e mais determinado cada vez com mais força. em não abdicar. Não é uma questão claro. de força, é uma questão de princípio. Quer dizer, o problema de Trump é que Trump tem muita dificuldade em compreender princípios. Trump compreende o princípio do lucro. E do pouco negócio, mais, sim. e do negócio, mas não compreende outros princípios. E para os iranianos isto tornou-se uma questão de honra. Vai ser muito difícil, eu espero que a China intervenha neste processo. Agora, o que é? Vou terminar. A China já está no Médio Oriente. Aquilo que se tentou fazer, as potências tentaram durante estes anos todos, foi que a China, a Rússia tentou, a Europa andou ali a distribuir dinheiro, não serviu para nada. Ninguém queria a China. A China vai tentar fazer a paz entre os Estados árabes do Golfo Pérsico e o Irão. É esse o seu propósito, esse propósito é bom para nós. Pedro. A Europa é quem mais tem a perder com esta guerra. Pedro, Eu ia começar por aquilo que tu disseste sobre o bullying, o aparentemente bullying que o Xi fez ao Donald Trump e à sua comitiva sobre a história da guerra do Eu não falei Peloponeso. bullying, foi o Daniel. não estava a falar de mim. Com ele. O Aurélio, propriamente A dito. guerra do Ele fez Peloponeso. isso do Peloponeso. Não valeu. Foi um bocadinho mais do que... E depois a teoria que, talvez 2011 ou 2012, foi A armadilha de foi Tucídides. levada, foi um cientista político que depois estudou sobre ela e se chamou-lhe a armadilha do Tucídides. Tucídides. Foi mais um bocadinho de bullying. Deve ter havido também um bocadinho de bullying, porque obviamente os chineses sabem muito bem com quem estão a falar, não é? Claro, eles sabem perfeitamente quem ali está. Tucídides. Mas é mais porque aquilo é confirmação. Aquilo foi esfregar na cara de alguém, dos americanos concretamente, que eles perderam. E não perderam só em termos comerciais. Os chineses já estão há muito tempo, quase nem dávamos conta,
espalharam-se pelo mundo, construíram uma rede de soft power A África é inacreditável. impressionante. São os donos da África, são os donos dos recursos da América naturais. Latina. Todos os sítios onde havia recursos naturais, os chineses foram ocupando. E fizeram Sem isto. disparar um tiro. E fizeram isto Esta até lugar. com bastante piada, com algumas piadas. Eu lembro de estar em Moçambique, onde os chineses são muito importantes, e disse, nunca tinham visto um cemitério chinês. E, aparentemente eles estavam em todo lado, quer dizer. Depois fizeram um grande investimento em tecnologia e chegam a uma altura em que Donald Trump está a chegar. E não só tecnologia, fizeram um grande investimento em infraestrutura. Bem, infraestruturas então foi extraordinário. E então Em engenharia estão a chegar. e não em financiarização do Chegam os regime. americanos e eles exibem praticamente, e quase que brincam com essa armadilha, mostrando-lhes vocês já foram. E há também aqui algo que me preocupa, como democrata que sou, porque há claramente aqui um sinal. E o sinal é, vocês, o vosso sistema é muito simpático, garante imensos direitos humanos e essas coisas todas, mas inevitavelmente vai dar a esta desgraça. Há uma espécie de uma afirmação, que para nós é particularmente chocante, não é? Uma espécie de uma afirmação da superioridade. Nós, com o nosso sistema, nós não precisamos de democracia nenhuma para estarmos agora, para sermos a maior potência do mundo. Vocês andaram a espalhar a ideia de que a democracia é que era o sistema, é que era aquilo que ia dar o bem-estar, e afinal nós é que sabemos mais. Também se calhar conta ter as milhares de anos de história que tem. Isto tem tanto de assustador como de, quer dizer, de nos esfregar na cara uma realidade que nós não queremos ver e que se calhar não é verdadeira, ou pelo menos em termos ocidentais nunca foi, porque de facto no Ocidente a democracia deu muito mais bem-estar aos povos do que qualquer outro sistema anterior. O segundo ponto tem a ver com aquilo, a Clara abordou, deu um pequeno toque nisso, quer dizer, falar da questão da IA, da inteligência artificial e da regulação da inteligência artificial. Isto leva-me a outro tema. O que nós temos, nós neste momento, o maior problema do mundo é o problema ambiental, de destruição do mundo, de potencial destruição do mundo. O segundo, muito provavelmente, é a inteligência artificial. Portanto, como Que em breve se nunca... tornará o primeiro. Que pode Porque ser. a velocidade É dos maior, últimos 2 anos, provavelmente. o que aconteceu à inteligência artificial, eu interesso-me particularmente por Não, isso, não. porque acho admirável o que se criou. Claro, mas não a Mas potencialidade. os últimos 2 anos é assustador. Sim, não é mais do que assustador, é de uma velocidade, portanto, até aceito esta possibilidade da Clara de repente a inteligência artificial se tornar um problema maior do que o próprio problema ambiental que nós temos. Ainda é, na minha opinião, o problema ambiental. E o que é preciso nesta altura? Está desligado dele. Claro que não está desligado dele também. E aliás, com os Há quem megacentros, tenha fé que vai ajudar. com os Não megacentros está e até desligado. vai Agora ajudar. não está. Mas o que é preciso neste Bem momento? pelo Tanto contrário. para a questão do ambiente como para a questão da inteligência artificial, como foi preciso para a energia nuclear e tudo mais, é que o multilateralismo funcione e funcione bem. Que nós consigamos ter plataformas de entendimento entre quem domina estas coisas. E o que é que acontece hoje em dia? Temos um poder previsível, absolutamente previsível, mau, é o que foi, mas é previsível, que é o chinês, e temos uns tipos que não sabem o que é que andam a fazer, nós não sabemos, são imprevisíveis. Por outro lado, temos os chineses que controlam integralmente o que se está a passar na inteligência artificial na China, o Estado controla, dirá um liberal qualquer, olha, ganda pinta, são os Estados. Sim, mas é o que acontece, enquanto nos Estados Unidos é anarquia completa. Aliás, todo o apoio que estas pessoas da inteligência artificial deram ao Trump foi exatamente para isso, para os deixarem completamente à vontade. Para terminar, é a questão do Irão. Se isto ajuda... Eu já percebi que a discussão durante bastante de hoje foi se isto ajuda ao fim da guerra do Irão ou não. Eu não faço ideia. Mas sei uma coisa. Quem está a ganhar declaradamente, já o podemos dizer, a guerra, na perspectiva de que sobrevive e consegue impor as suas regras, é o Irão. Nós tivemos esta semana a notícia, que foi a primeira página do New York Times, do que dos 33 PADs, portanto, os PADs são os sítios onde se lançam os mísseis, que controlam o Estreito de Hormuz, 30 estão operacionais e bem municiados. Só 3 é que estão sem capacidade de resposta. Portanto, a China irá fazer alguma coisa? Talvez faça, mas também a dependência da China, do petróleo do Irão, que tanto se apregou, não é completamente verdade. Porque a China tem uma capacidade... A China tem tanta capacidade de armazenamento
que está a exportar petróleo. Muito bem. Exato. Luís Pedro. Porque começou imediatamente a armazenar, exatamente como o Japão. Obviamente. Enquanto que a Europa estava sempre Estão a no exportar. violino. Luís Pedro. Em Bruxelas estavam a tocar violino ao mesmo tempo. Bom, interessante foi ver as expectativas que havia em relação a esta viagem de Trump, que eventualmente iria resolver a guerra do Irão e de caminho punha também a China a resolver a guerra na Ucrânia. E a comitiva de Trump é uma comitiva essencialmente económica, essencialmente não, totalmente económica, não há nada ali de diplomático. O único diplomático que ali está é Rubio, que por sua vez era uma persona não grata na China, por ser um China rock, um anti-China, porque falava, enquanto senador, era uma das pessoas que mais falava na questão dos direitos humanos na China, veja-se bem, assunto que nem sequer foi imaginado, quanto mais falado. Mas esta foi uma comitiva totalmente económica. Aliás, o homem da Nvidia foi chamado no último dia para... Deve ter sido... Nem sequer foi convidado, deve ter sido intimado a comparecer no Air Force One às 7 da manhã do dia seguinte. Foi o próprio Trump que lhe telefonou. Claro, seja, exatamente. Os outros não o queriam lá. Senhora, compareça, levaram o Musk, que tem já uns filmes dele completamente apatetado a filmar tudo e mais alguma coisa. Levou o filho, foi a vedeta, toda a gente levou o filho de 6 anos. Portanto, há uns filmes muito curiosos. Mas o Trump também levou o filho. Bom, mas enfim, havia todas as expectativas em relação ao Irão e em relação à Ucrânia. Por simplesmente, amanhã a viagem termina com um momento de descompressão, viagem aos jardins e beber chá, e sobre o Irão, zero. Fala-se que a China estará a negociar com o Irão a possibilidade de passar pelo Estreito do Hormuz sem pagar qualquer tipo de portagem, e assim se resolverá o problema da China. E o que eu acho curioso é que, se Donald Trump lesse os dossiês que tem em cima da secretária, ficava a saber algumas coisas interessantes. Olha, aquilo que saiu no New York Times sobre a capacidade do Irão em termos de armamento já se sabia. Eu disse-o aqui na semana anterior, porque era um relatório do Pentágono. Aliás, tal como agora se soube hoje, um relatório do Pentágono sobre como é que a China ganhou em termos geopolíticos. Isto é um relatório feito pelos serviços de inteligência do Pentágono, que foi entregue à Casa Branca. Como é que a China teve ganhos geopolíticos substanciais com a guerra do Irão. E faz uma elencagem de pontos sobre os ganhos geopolíticos da China, que vão desde... Eu fiz aqui vão desde... os Estados Unidos exauriram os seus armamentos, as suas capacidades de mísseis, e mostraram as suas táticas militares, uma coisa que a China compreendeu. A China aumentou a influência... Devem ter estado sentadinhos a... Não, mostraram como funcionam militarmente neste tipo de situações. A China ganhou influência no Médio Oriente vendendo armas aos países do Golfo, isso é muito relevante. A China vendeu muita energia, muito material, muita infraestrutura de energia verde à Austrália, aos países do Sudoeste Asiático, que neste momento se viram sem petróleo e foram comprar placas solares e coisas eólicas e por aí. A China... há uma quantidade de pontos que... melhorou o seu posicionamento geoestratégico em toda a região, melhorou a sua imagem no mundo, enquanto os Estados Unidos degradaram a sua imagem no mundo, que criaram atritos com os seus aliados, criaram problemas de imagem. A China projetou-se a nível de propaganda e minou a imagem dos Estados Unidos
com os seus exércitos de propaganda digital, e aumentou a sua influência global com esta guerra. Portanto, este dossiê estava ali em cima se o Trump tivesse paciência para o ler, coisa que ele não tem. E há uma coisa que está a ser, que já vai pesando e vai pesar cada vez mais, que é, conforme a crise, em termos das diversas nações, se for agravando, os Estados Unidos vão ser responsabilizados por esta crise nos países, conforme for faltando a comida, conforme a gasolina for aumentando. Quem é que foi o culpado desta guerra? Muito bem. Foram os Estados Unidos. E neste sentido, a China está numa posição de poder eventualmente vir a resolver o conflito. Isto dá-lhe uma aura de solucionador de conflito. E de credibilidade. Que não tinha. Muito bem. Portanto, Para terminar. a China, neste momento, em termos geopolíticos e geoestratégicos, teve ganhos que os Estados Unidos não tiveram. E Trump, enfim, vive neste mundo das criancinhas, gostou muito de ver as criancinhas, o exército não teve mal, mas as criancinhas é que foram bom. E tem os seus propagandistas a mostrar que teve uma recepção muito maior que o Obama, quando o Obama foi à China, sendo que a imagens que mostra é do Obama a chegar a um encontro do G7 e não a visita de Estado, que é uma coisa completamente Muito diferente. bem. Vamos agora falar do pacote laboral. Depois do falhanço de acordo na Concertação Social, vai agora para o Parlamento. Vês futuro para este pacote laboral, Pedro? Se eu vejo futuro? Não sei. Quer dizer, o que eu sei é que este pacote laboral, vou repetir só rapidamente aquilo que já disse, é um pacote laboral que é profundamente regressivo, digamos assim. É um pacote laboral que os patrões não pediram porque o desprezam, porque não precisam disto para rigorosamente nada. Estas leis não vai melhorar em nada a produtividade, como os patrões sabem perfeitamente, e portanto nem o pediram. É uma lei que faz regredir os direitos laborais de uma maneira muito importante. Numa lei, e a lei laboral tem que ser sobretudo uma lei que defenda a parte mais fraca da relação, que são os trabalhadores. Portanto, ainda para mais, foi um delírio ideológico ou académico feito à revelia de qualquer tipo de contribuição que não fosse aquela da doutora Ministra do Trabalho. Porque se quem quer fazer um pacote, quem quer fazer... A doutora Ministra do Trabalho, que é mesmo isso que eu queria dizer, a doutora Ministra do Trabalho tinha uma ideia já há muitos anos, não chamou ninguém para falar sobre aquela ideia, apresentou aquilo, Montenegro. E pode-se dizer que isto é uma reforma? Oh, doutor Cunha Vaz, pode-se dizer que isto é uma reforma? Isto é uma reforma. Portanto, nós somos reformistas, isto não é Quem reforma. não percebeu, Cunha Vaz, comunicação. Porque é um profissional. Sim. Respeitável. Como se costuma dizer, de mão cheia. Convinha lembrar que com esta legislação não tem sido propriamente por causa desta legislação que nós temos problemas no trabalho, porque nós estamos há alguns anos numa situação de pleno emprego, o que é uma coisa rara e que praticamente nunca aconteceu em Portugal. Portanto, estas alterações que supostamente são para progredir, não são alterações nada boas, nada vão fazer. Agora, é muito estranho que isto leve tanto tempo. Uma lei que eu estou convencido de que vai ser aprovada com umas coisinhas assim para aqui e para ali pelo Chega, porque ao contrário do que eu ouço para aí falar, os votantes do Chega não vão ficar muito incomodados, apesar de não concordarem com a lei, não vão ficar muito incomodados com esta lei, porque o que leva alguém a votar no Chega são outro tipo de impulsos, outro tipo de realidades. E, portanto, isto vai ser mascarado com umas campanhas de TikToks a dizer arranjamos mais 2 dias. Pode não acontecer, evidente. Mas porquê é que se fala tanto? E porquê é que o governo preenche completamente, manda pessoas como o Hugo Soares dizer coisas inqualificáveis do género esta reforma estava no programa? Eu adorava. Porquê é que ninguém, quando está com o Hugo Soares, pergunta, olha, diga-me lá, doutor Hugo Soares, onde é que está aí no programa do PSD, eleitoral do PSD, a dizer que vocês vão fazer uma alteração legislativa tão profunda como esta? Onde é que está? Ninguém, enfim, e ele pode continuar a dizer isto. Mas isto fala-se muito, por um motivo muito simples. O governo arranjou uma maneira extraordinária de ocultar todos os seus problemas.
é estar constantemente a falar da lei laboral e dizer que isto é uma reforma essencial. E enquanto fala nisso, nós temos, só para falar esta semana, um relatório que nos diz que a saúde está bastante pior do que o que estava em termos de cirurgias, em termos de atendimento. Claro que o problema da saúde não é o grande, não foi provocado por este governo, é algo estrutural, mas isso acontece. Em segundo lugar, olhamos para o PPR e veio o relatório sobre o PPR, sabes o que é que está a acontecer? É o caos absoluto. Não cumpriu nenhum dos objetivos, está extraordinariamente atrasado, mais do que nunca. Não se fala rigorosamente nisto. A questão, por exemplo, a terceira, havia mais, da questão dos preços da habitação, da crise da habitação. As extraordinárias medidas foram anunciadas, assim como o problema da saúde ia ser resolvido em 6 meses. As extraordinárias medidas anunciadas para a habitação resultaram numa subida exponencial do preço das rendas e do preço médio do metro quadrado. E, portanto, para terminar, isto é como se está a fazer, como este governo está, isto é absolutamente chocante, como é que este governo está a fazer política. Arranja umas bandeiras para ocultar tudo e realmente não se faz rigorosamente nada. Agora, esta semana, para isto termino mesmo, teve o propagandista, o maior opositor do governo, o Dr. Passos Coelho, que apesar de ter dito assim umas mentiritas do género eu pago 42% de imposto e levo 2.000 euros para casa, o que é absolutamente impossível, basta as pessoas perceberem, mas pelo menos lá foi dizendo que este governo não faz rigorosamente nada. Luís Pedro? Eu? Olha, eu parece que estou no Groundhog Day com isto da lei laboral. Oh, exatamente. Muito bem. Dia da marmota. Queres que eu fale da lei laboral? Sim. Tá Meu bem. Deus. Bom, parece que o PS não vai votar e parece que o Chega acabará por negociar. Porque dizem-me que, muito bem, que andam para aí a falar da questão, que era o quê? A reformas. Claro que isso é inviável. Eventualmente, depois lá dirão que querem reformas para profissões de desgaste e não sei se conseguirão alguma coisa. Agora estão com a questão das férias. As férias, também ouvi alguns que era algo que estava na proposta inicial e que é possível negociar em uns dias. É o que eu estava a dizer. Ela pôs de uma maneira que se percebe mesmo que é para negociar. Claro. Portanto, o 2 Dr. dias não Ventura, pares, né? o Dr. Ventura precisa só de qualquer coisa para colocar nos videozinhos, mas vitórias, pirro ou não, para colocar nos vídeos. Agora, o que dizem quem conhece o Chega é o seguinte: a malta que banca o Chega, os empresários que bancam o Chega, querem esta reforma laboral. Os empresários, a malta do papel, aqueles que põem lá o dinheirito para o doutor Chega andar a... Aqueles para quem a Ventura trabalha. Exatamente. Aquele para quem a Ventura trabalha. Esses querem esta reforma laboral. Portanto, se eles querem, a reforma acontece. E espero só voltar a falar disto quando for aprovada. Daniel? Bem, a parte que eu achei mais interessante foi o tiro à concertação social que assistimos durante uma semana. É mais um consenso ao centro que cai. Talvez porque se acham que os trabalhadores estão suficientemente vergados que já não é preciso a concertação social, portanto, de repente, o PSD é contra. Os comentadores, o entorno do PSD é contra a concertação social. Porque se é verdade que a concertação social não legisla, não é suposto legislar. A agenda do trabalho digno foi à concertação social, ao contrário do que disse a ministra, mas não houve acordo. O que eu acho estranho é o desprezo que a concertação social passa a ter a partir do momento que não assina por baixo, que não há acordo. E a direita até tinha sempre gostado. Sempre, claro, porque quando não há acordo não gosta. Pronto. Pois. E a outra foi os sindicatos, de repente, a UGT não representa ninguém. Portanto, tiveram 9 meses a negociar com a UGT. Que não representa ninguém. E de repente, como a UGT não aceita, esta gente nem percebe porque é que tive 9 meses a falar com esta gente que não representa ninguém. O melhor de tudo é... Há um problema de sindicalização em Portugal, mas já agora Claro que quero aproveitar aqui para corrigir um número que tem sido repetido, que é os 7%. Não é verdade. A sindicalização em Portugal andará pelos 15% de todos, contar com a administração pública, mas mesmo tirando a administração pública, é contar os 7% são só os que descontam na fonte. Todos os trabalhadores que pagam, que são muitos, que pagam diretamente a sua cota e não por via do empregador, sim. não estão nestes números.
Mas nunca se fala da representatividade das confederações patronais. Só 11% das empresas são filiadas às associações patronais. De repente, isso Quer dizer que nunca, este pacote não interessa nada. nunca ouvi isto, não. O pacote interessa muito, porque esse não se aplica apenas a quem é associado. Fala-se muito da flexibilidade sempre do Norte da Europa. Vejam como o Norte da Europa tem flexibilidade. Uma das características da flexibilidade laboral no Norte da Europa é fortíssimo poder sindical, aliás, com altíssimas taxas de sindicalização, fortíssima negociação coletiva, que está a ser bastante atacada nesta lei, e depois proteção social. Ou seja, não é cada um por si. E cada um por si não se chama flexibilidade. É outra coisa que é o que está proposto aqui, porque não, depois nada disto, nada das outras condições são preenchidas. O discurso do Governo e do Primeiro-Ministro é um discurso tipo Orwell. Portanto, menos poder negocial, evidentemente que provocará salários mais altos. Aliás, está mesmo a ver. Eu tenho menos capacidade negocial, portanto, o meu salário vai aumentar. É uma coisa que costuma acontecer. Há um estudo do Fernando Alexandre, sabem? Não sei se sabem quem é. Há um estudo do Fernando Alexandre, antes de ser ministro, que diz que o aumento da produtividade foi, sobretudo, para o empregador. Foi o empregador que absorveu os rendimentos do aumento da produtividade e não o salário. Porquê? Poder negocial. Tem tudo a ver com isto, exatamente. A outra é que contratos a prazo mais fáceis ou a utilização do outsourcing para despedir pessoas, para conseguir contratar outras mais baratas, é mais estabilidade. E o banco de horas individual, que por ser individual, o que está em causa não é o banco de horas, é o banco de horas individual, numa situação de enorme desequilíbrio de poder. Eu ouvi hoje a ministra a dizer, o patrão pode pedir ao trabalhador, estás mesmo a ver na fábrica, a dizer, olha, tu queres trabalhar mais 1 hora? Quando pode impor. terminar, Daniel. Mas isto significa mais tempo para a família. Banco de horas individual, mais tempo para a família, está-se mesmo a ver. E todas estas coisas são as traves mestras que a ministra, há 9 meses, disse que eram inamovíveis e nunca se moveram. Negociação de 9 meses, nem uma trave mestra saiu do seu lugar. Para terminar, eu ouço chavões sobre o reformismo, uma espécie de reformismo sem rumo. É um reformismo que dá sem haver uma reforma. Esta reforma serve para esconder tudo o que não se faz. Adaptar o país ao século XXI, a batalha da produtividade. Isto não prepara zero o país para a revolução tecnológica que vai acontecer, é mais do mesmo. Mão de obra barata, mão de obra precária. Na produtividade, a nossa produtividade tem a ver com o perfil, o nosso perfil que aposta pouco, que acrescenta pouco valor. E esta lei aposta exatamente na mesma coisa. É o mesmo... Menos formação, menos produtividade. Esta lei é uma lei do século XX. Pensar para os patrões do século XX. Termino só sobre a questão política. Vou ser muito rápido, desculpa. Mas é mesmo rápido. O Chega é o elo mais fraco nesta história. Porque o Chega faz assim, não é? Para ver para onde é que o vento sopra. E, portanto, é aquele que pode acusar mais a pressão. Os sindicatos terem-se dividido nesta fase é baixar a sobre o Chega e esta lei poder ser aprovada. Portanto, eu espero... Greve geral nos próximos, para todos. Agora não é a greve geral especificamente. Espero que os sindicatos se reencontrem. Caso contrário, esta lei vai mesmo existir. Clara. Sexta-feira. Bom, eu já não sei qual é o pacote laboral, porque está há imenso tempo. O pacote laboral tornou-se uma coisa simbólica. Aliás, os portugueses já não estão a prestar atenção. Tornou-se uma coisa simbólica da luta política entre os 3 partidos. Chega, Partido Socialista e PSD. E foi o território, foi a arena onde eles foram medir forças do respectivo poder. O PSD fez disto o alfa e o ômega de todas as reformas que não conseguiu fazer. Quando este pacote já é obsoleto, ele não contempla nada do que vem aí, aquilo de que eu falei no princípio sobre a inteligência artificial. É de facto um pacote, a única coisa em que eu concordo com o Daniel é que é um pacote do século XX, objetivamente, mas não é um pacote que vai resolver os grandes problemas nacionais da fixação do trabalho qualificado dos mais jovens, que as empresas continuam sem contratar, dos salários baixos, de um acesso ao mercado de trabalho de uma mão de obra imigrante que não possui particulares qualificações, mas que faz os trabalhos que ninguém quer fazer, etc, etc. Não resolve nada.
mas tornou-se essencial para o governo poder dizer que era a sua reforma. É um problema de micromanagement mais do que um problema reformista. O PS precisa de mostrar serviço, precisa de mostrar que ainda, veja-se o que está a acontecer ao Labour na Grã-Bretanha, precisa de mostrar que ainda é um partido e que tem poder dentro da UGT, que é o seu feudo, foi sempre o seu feudo. E, portanto, não custa perceber, até para a liderança branca de José Luís Carneiro, que não é uma coisa nem a outra, mas que é uma liderança de intervalo, porque o PS também não tem líder neste momento, interessa-lhe ter qualquer coisa sobre a qual possa dizer algo substantivo sobre o humanismo do Partido Socialista e as virtudes da esquerda, etc. O pacote serviu para isso. E depois o Chega, num primeiro impulso inicial, sendo um partido que se reclama de direita, achou que ia aprovar o pacote laboral. Até que pensou, mas eu não posso fazer isto, se eu fizer isto, vou dar poder ao PSD, então eles apresentam o pacote. Não, eu vou tornar isto uma arma de arremesso contra os dois, contra o Partido Socialista e contra o PSD. E é isso que tem feito, com incongruências várias que me dispenso de mencionar, algumas patéticas, a meu ver, o que só demonstra que, se no PS e no PSD ainda há uma réstia ideológica, mas pouco, no Chega não há nada de ideológico. Muito bem. Estes três partidos vivem, desculpa, mas os camaradas falaram muito mais do que eu. Falaste 7 minutos há pouco. Está bem, mas agora dás mais um minuto para completar o pensamento. Sim, eu só disse para terminar. Não falar sobre o tema a seguir, portanto, gasto o meu tempo com isto. A Nacional... São as notas. São notas. Eu estava a dizer. Então isso já gasta. Então, mas é o mesmo problema. E, portanto, estão os três partidos agora, vão medir forças no Parlamento. Evidentemente que o Chega vai acabar por fazer mais uns negócios e por aprovar isto. E o PS vai lamentar, mais uma vez, que os trabalhadores e a classe operária, que já não existe. O grande problema destes partidos é saber em quem é que votam os trabalhadores. E, pelos vistos, já não votam no Partido Socialista, muitos estão a votar no Chega, e o PSD precisa que votem nele. Precisa que votem nele, mas precisa ao mesmo tempo ser o partido que põe mais dinheiro no bolso dos portugueses. Coisa que, dado o empate dos três partidos no sistema, e de que não estamos a conseguir fazer nada, não se faz reforma nenhuma, nem justiça, nem nada, não se consegue nada, os três partidos saem contentes disto. Isto é uma enorme falência do Muito sistema bem. partidário, infelizmente, porque é o único que conhecemos. Vamos então às notas. Pedro, a carta de Ivo Rosa ao Presidente da República e ao Presidente da Assembleia da República. Eu Isto é um minuto, mais ou menos. queria relembrar as pessoas de que o juiz Ivo Rosa foi vítima de um atentado perpetrado pelo DCIAP e pelo Ministério Público. Por causa de decisões de Ivo Rosa, o Ministério Público, o DCIAP, que faz parte do Ministério Público, levantou-lhe 8 processos. E o que faz com que... Agora, Ivo Rosa mandou uma carta ao Presidente da República e ao Presidente da Assembleia da República a explicar. Porque agora saiu uma decisão em que o Ministério Público decidiu arquivar a queixa que tinha sido feita contra as pessoas que fizeram que levantaram estes processos a Ivo Rosa, e processos estes que não têm nenhuma substância. E, portanto, mas mesmo assim o Ministério Público achou muito bem ter-se levantado. Ivo Rosa escreveu ao Presidente da Assembleia da República e ao Presidente da República. O que nós estamos perante... Isto em qualquer democracia do mundo, já disse isto aqui muitas vezes sobre a justiça. Em qualquer democracia do mundo, isto era o maior escândalo que existia. Porque o que aqui aconteceu foi o Ministério Público ter atentado ao Estado de Direito, ao princípio da separação dos poderes, à independência dos juízes. Eu só espero, e com isto termino, só espero que o Sr. Presidente da República, que é o homem que tem que cumprir o regular funcionamento das instituições, tenha uma palavra por isto. Porque isto é o maior atentado ao Estado de Direito e à independência dos juízes que se possa imaginar. Daniel, uma experiência na Universidade de Stanford. Sim, a Wired publicou um artigo, não foi a Wired, não foi a Onion ou o Inimigo Público, foi a Wired. Fizeram uma experiência, a Universidade de Stanford foi feita uma experiência, puseram agentes de inteligência artificial a fazer um trabalho repetitivo, e dizendo permanentemente se errassem, seriam desligados e substituídos, portanto, com um grande bullying.
Não estão sindicalizados já. Não, mas é que. Calma, não, é aí que vai calma, chegar, é aí que vai calma. chegar. Começaram a protestar. Não, intuí. Estes agentes começaram a protestar, como tinham acesso, foi-lhes dado acesso às redes sociais, começaram a escrever sobre a enorme injustiça, a defender a importância da negociação coletiva, basicamente iniciaram um processo de luta de classes, os agentes da inteligência artificial. Mas Mesmo. não é ironia. Não, isto é uma Não, experiência. é uma Isto experiência em Stanford. A inteligência... Porquê é que isto aconteceu? Porque a inteligência artificial usa fontes gigantescas. Peço desculpa. Deixa lá, pronto. E repete o padrão. Sim. Isto Fica com ele na mão, fica com ele na mão. Faz assim. Faz como os locutores. E repete. Isto está Seguro para te Queres falar. levantar o microfone mais? E repete o padrão. Estamos a perder imenso tempo. A realização vai-nos dar mais um minutinho, espero eu. Vai-nos dar mais um minuto. Ok, já está. E repete o padrão. Podes participar aqui no porque utiliza as fontes da internet e basicamente reproduz o discurso das pessoas que fazem Os movimentos. que estão na Muito mesma bem. situação. De trabalho. E, portanto, a inteligência artificial ganhou uma espécie de consciência de classe. Não politizada, ainda não começaram a citar Marx, mas provavelmente Muito mais bem. um tempo começam. Clara. E isto Mas talvez olha que o Marx deixa-me anda pegar, lá. tive aqui um... Não penso que o capital não está lá. O que eu digo é, talvez haja coisas afinal para aprender com a inteligência artificial, por exemplo, a importância dos sindicatos, e tenho olha, a Ministra do Trabalho pode começar a ir vai à IA, use, e faça algumas perguntas sobre como é que é trabalhar em call centers e fábricas Muito e como é bem. que as pessoas se sentem perante as propostas que ela está a fazer. Luís Pedro Nunes, o fim do Colbert está a E dentro de uma dias. semana termina o Stephen Colbert termina o último episódio. Não é só o último episódio, como é o fim do Late Night Show e daquele modelo que começou com o Jimmy Carson e mesmo anteriormente com o modelo de monólogo, entrevista, banda, enfim. É o fim de um tempo. Acaba alegadamente por causa de questões financeiras, mas sabemos que não é. É por causa de que, neste momento, há uma direita americana muito sensível e muito snowflake que se escandaliza com tudo, que acha muito woke, que fica muito ofendida com qualquer piada e que a grande defensora da liberdade de expressão acha que qualquer piada com Trump deve ser censurada. E são estes os tempos, são os tempos em que os grandes milionários estão a comprar todos os meios de comunicação mainstream para fazer um favor ao poder da Casa Branca e ter o favor talvez, da Casa Branca e talvez depois contrapõem o Late Night já fosse um modelo ultrapassado. Clara, o fim do Labour. Sim, voltando ao tema do trabalho, o que está a acontecer, eu acho que na Europa não se está a prestar atenção ao mundo anglo-saxónico e ao que está a passar no mundo anglo-saxónico. Foi sempre um exemplo de democracia e deixou de ser. O que está a acontecer na Grã-Bretanha é pura e simplesmente o fim do Partido Trabalhista. É um trabalho que não está a ser operado apenas a partir de forças externas, mas está a ser operado internamente. O Partido Trabalhista está pura e simplesmente a autodestruir-se. A autodestruir-se a uma velocidade assustadora. Isto vai ter imensas consequências dentro do Reino Unido. Já há três candidatos para o Starmer. Mesmo que Starmer sobrevivesse, não sobrevive até 29. Qualquer dos três candidatos não fará nada com o poder, não conseguirá fazer nada. Há um problema de falta de pecúnia. Os britânicos não conseguem admitir os seus próprios erros. Farage está sentado a comer pipocas. Curiosamente, um dos responsáveis por... Farage o problema de Farage é que Farage politicamente é de uma eficácia operacional assustadora. É assustadoramente bom. Para terminar. E não outros é que precisa são de maus. teleponto e não tem equipas de marketing, não tem nada. Ele apela àquilo, é um pouco diferente do Trump, mas tem pontos comuns. Para terminar, apela Clara, temos que à sair. Englishness, Sim. que se sente defraudada até por pessoas que não são culpadas, como os imigrantes. Muito bem. Embora haja a vaga de imigração, de facto, extravasou. O que é importante aqui perceber
é que isto vai ter consequências fora do Reino Unido. O que se passa no Reino Unido não é exclusivo, não é uma excentricidade Vamos ter inglesa. que deixar isso para outra altura, E, portanto, claro, nós vamos assistir... Eu acho que estamos num momento de ruptura histórica, não são os anos 30, mas estamos a assistir a um momento de ruptura histórica que não sabemos no que é que vai Muito dar. bem. Pelo menos na Europa. Mas pelo menos para a semana ainda cá estaremos, com o Eixo do Mal. E sempre disponíveis em podcast e em SIC Notícias. E o Jornal da Meia-Noite já a seguir.